Seu marido trocava cartas com a mulher que ele amava, enquanto sua esposa via todo o desenvolvimento do romance deles mesmo após o seu casamento. Insatisfeita com a situação, ela encomenda o assassinato de Julia. Mas, infelizmente, todo o amor que ela pensou que ela iria receber depois de se livrar da amada do seu esposo, acaba se revertendo no suicídio de Theon. Mesmo sem nunca ter conseguido o amor do seu pai e o amor do seu amado, Dorothy se torna uma tirana, eliminando seu irmão e todas as pessoas que ficam no seu caminho. Mas a única retribuição que ela tem dessa vida é ser traída pela pessoa que ela confiava e ser morta, considerada uma tirana daquele império. Então, Dorothy volta no tempo. Qual será o caminho que ela irá escolher? E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um manhwa que, olha, estavam falando bastante no TikTok e eu acabei dando uma olhada, fui ler, não resisti e trouxe hoje pra vocês. E ele se chama The Tyrant Wants to Live Honestly, que no caso a tradução é A Tirana Quer Viver Honestamente. Não briguem comigo, mas só tem 13 capítulos traduzidos até o momento. Isso foi uma barreira bem grande pra que eu trouxesse aqui pro canal, mas eu queria comentar sobre essa história. Eu vi que bastante gente tava falando no TikTok e eu acabei assim, acho que tá na hora de trazer pra eles darem uma olhada. Talvez você já conheça, talvez você ainda tá esperando pra mais capítulos serem lançados pra você ler. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você saber o que você vai encontrar lendo esse manhwa. Então já mete teu dedo aí no like e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra revista O Único Destino dos Vilões é a Morte, pra você comprar e abrir comigo se você ainda não comprou, porque a minha já tá comprada, eu só vou esperar o lançamento e ela chegar aqui. E eu vou fazer um review aqui pro canal completinho, falando da qualidade da revista, se eu gostei, se faltou alguma coisa, mais conhecido como brinde, né? Mas aí eu vou dar todas as minhas opiniões sobre a revista, então se você quer apoiar esse mundo, esse nicho, aproveita, se você tem dinheiro, compra essa revista, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença você comprar ou não pra ajudar esse nicho. Mas vamos voltar aqui pra história da Dorothy. Como eu disse na introdução do vídeo, é uma história até um tanto quanto pesada, um pouco traumática já no início. São tantos acontecimentos na primeira vida da Dorothy que a transformam em uma vida difícil. Primeiro a gente tem ali um pai muito negligente, um pai que não visita a sua filha, não ama a sua filha, nem liga pra ela, não conhece nem mesmo o rosto dela. Então ela por muito tempo procurou o amor do pai e foi uma coisa que ela nunca conseguiu obter porque todo o amor, toda a dedicação estavam em direção ao outro filho, ao filho que seria o herdeiro, que no caso é o Ray, né, o Raymond. Ele tem os poderes dos espíritos lá que faz com que ele assuma o poder enquanto a Dorothy fica de lado. Mesmo que o Raymond sempre pareça, pelo menos na segunda vida da Dorothy, ir atrás da Dorothy, querer o amor dela, a Dorothy não se importa muito com o Raymond e eu acho que é humano ela não se importar com ele, porque ela viu nele tudo o que ela queria, então ela sentia inveja dele, não conseguia aceitar o amor dele, porque afinal de contas ela queria o amor do pai e ele tinha tudo que ela queria. E era humano que ela não conseguisse, né, driblar todos os sentimentos que se misturam nela pra conseguir separar as coisas, pra dizer, não, o Raymond não tem culpa, o culpado é meu pai. Então ela não tinha essa maturidade na primeira vida que fez com que ela não se relacionasse com seu irmão e acabasse matando ele pra tomar o trono e se tornar ali a imperatriz. Feito isso, ela já estava casada, né, com o Theon, que era o homem que ela amava, mas diferente dela, ele não a amava. O Theon amava a Julia, que era a sua amiga de infância, e os dois ali se relacionavam, mandavam cartas, mesmo após o casamento da Dorothy e do Theon. E isso levanta uma questão muito importante e eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu amo ler os comentários de vocês, que é a questão de o Theon estava certo ou ele estava errado. Nós temos duas linhas de raciocínio. O primeiro dizer que ele estava errado e o segundo dizer que ele estava certo. E dizer que ele estava errado é muito simples, porque ele estava em um casamento, ele estava em um relacionamento que ele não poderia trair a sua parceira indo atrás de outra mulher. Ele tinha se comprometido com aquele casamento. Talvez ele não tivesse escolha. Mas sinceramente, na minha opinião, todo mundo tem uma escolha. Mesmo que tenha sido, por exemplo, ameaçaram a Julia de morte se ele não se casasse com a Dorothy. Então ele tinha escolha, ou se casava com a Dorothy ou via a sua amada morrer. E ele escolheu se casar com a Dorothy. Entende? Então eu acredito no livre-arbítrio nesta questão. Mesmo que tenha sido um livre-arbítrio muito forçado, muito complicado ali. Esse eu dei um exemplo, tá, gente? Isso não é verdade na história. A vida da Julia não foi ameaçada para que ele se casasse. Mas teve uma pressão para que o Theon se casasse com a Dorothy, porque a Dorothy insistiu muito para esse casamento acontecer e por causa das relações políticas acabou acontecendo. Mas o Theon não queria estar nesse relacionamento. Ele não amava a Dorothy, não queria estar com ela. Mas a gente pode dizer que ele estava errado porque ele
já estava num relacionamento com ela, mesmo que ele não quisesse aceitar esse fato. A gente pode dizer que ele está certo porque ele ama outra pessoa e não consegue viver sem essa outra pessoa, sabe? Talvez, até mesmo, nós estejamos fazendo a pergunta errada. Será que a Júlia, que era a pessoa amada, estava certa nessa relação de ir atrás de um homem casado? Então talvez a pessoa que esteja errada seria a Júlia e não em si o Theon. Talvez ele tenha um pouco de culpa nisso, mas a Dorothy também tem. Então todos ali, na minha opinião, são culpados, não tem muito como a gente determinar se foi uma situação que não deveria ter acontecido ou se estava certo ou estava errado. Por isso que eu preciso da opinião de vocês pra me ajudar aí na linha de raciocínio. Mas que a Júlia aí também tem uma culpa no cartório, ela tem. Vendo toda essa relação que o Theon e a Júlia tinham, acaba desencadeando ali muito ciúme, muita traição na Dorothy e ela acaba por eliminar a Júlia por mãos de terceiros. Quando isso acontece, o Theon já não vê mais sentido em continuar vivendo e acaba cometendo suicídio. É uma parte bem intensa da trama, é uma obra que mostra mesmo, ela não quer saber de esconder a realidade, ela não tem flashes, tipo, não, é nítida, cru, ali tá a cena desenhada e você vê o que aconteceu. Após isso, nós temos ali uma ruptura muito grande da Dorothy, porque ela começa a encarar a vida dela que deu errado, né? Ela matou o irmão, o pai dela, não sei se já tava morto, mas enfim, o pai dela foi um lixo, aí o homem que ela amava se matou e pra acabar essa história, ela é traída pela pessoa que ela mais tinha confiança, digamos ali, a sua mão direita. E o Ethan, né, que é essa pessoa que trai ela nessa vida, acaba matando ela, condenando ela por ser uma tirana e a Dorothy termina sua vida de uma forma bem trágica. Dorothy volta no tempo, reencarnando como um bebê novamente, então ela tem todas as suas memórias da sua primeira vida ali, da sua primeira experiência, e agora ela precisa decidir como ela irá viver. Se ela vai se tornar uma pessoa horrível novamente, vai se deixar levar pelos sentimentos negativos da vida, ou se ela vai viver honestamente nessa vida, tentando salvar o dobro de vidas que ela massacrou na vida passada. Ela tem outros objetivos de vida, entre eles está salvar o Ethan, e ela coloca lá que ela vai fazer com que ele não se torne um psicopata, uma pessoa que é falsa, é uma cobra na sua vida passada, como ele foi. Então ela vê um dia ele na praia chorando e vai atrás dele, ele corre, e essa cena dá muito a entender que ele tem alguma coisa no cartório, ele tem alguma coisa que ele fez. Eu nunca li novel, eu nunca li nada, tá, gente? Nunca levei spoiler, eu não sei absolutamente nada dessa trama. Mas essa cena onde o Ethan acaba correndo da Dorothy nos dá a entender que talvez ele se lembre também da vida passada. Assim, tem duas linhas de raciocínio pra essa cena. A primeira é que ele correu porque ele não queria ser visto chorando, que eu acho que é uma cena muito rasa pra uma obra profunda como essa. E a segunda alternativa é que ele sabe alguma coisa do passado, ou ele fez alguma coisa que ele lembra. Essa seria uma história um pouco mais profunda e eu acho que caminharia pra cá em vez de caminhar pra lá. Mas isso aqui é só a minha opinião. A Dorothy vai começar a ir atrás dele pra começar a redimir, sei lá, os pecados que ela tem, colocando toda a energia nele ali pra fazer com que ele não se transforme numa cobra. Mas isso vai fazer com que os dois tenham um relacionamento ali, né? Quando ela volta ali pro passado, a gente vê o quanto o pai dela é horrível, e ele é horrível mesmo, ele não tem salvação, ele não tem um mal entendido do tipo, eu sou incompreendido pela minha filha. Não, nada disso, ele é uma pessoa ruim que nunca viu a cara da filha, não sabe nem quem ela é. O que eu acho extremamente ridículo, sei lá, gente, é muito absurdo, é uma raiva que a gente começa a cultivar do personagem que vai crescendo e você quer, tipo, se livrar do personagem. Ele é ruim e ninguém se livra dele porque ele é o cara mais poderoso do Império, então quem que vai bater de frente com ele? Eu queria saber também como é que ele morreu na vida passada. Isso que eu tenho uma curiosidade, porque se o Raymond assumiu o trono quando ele ainda era jovem, ou o pai dele foi assassinado, ele morreu de alguma doença, porque morrer de doença é meio complicado, né? Ele era novo. Se bem que naquela época era comum morrer jovem. Então, não sei, a gente tem o questionamento de como que o pai dos dois morreu. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais no subconsciente da Dorothy. Eu senti a dor daquele personagem. E a questão é, ela estava realmente errada? E se a gente parar pra pensar, muitas das coisas que ela fez foi errado. Foi errado matar seu irmão? Foi errado matar a mulher que o cara que ela amava. Que ele amava. Peraí, buguei. Foi errado que ela matasse o irmão? Foi errado que ela matasse a mulher que o homem que ela amava? Ai, vocês entenderam? Foi errado que matasse a Júlia? Foi errado forçar o Theon pra um relacionamento? Foi. Vários fatores ali, provavelmente ela causou muitas guerras, muitos conflitos, provavelmente também foi errado. Mas assim, as histórias dos impérios, eu tava lendo um livro de história, esse aqui inclusive, dizem muito sobre a conquista dos impérios. Muito do que a gente tem hoje, nossas culturas, são por causa dos domínios dos impérios. Então às vezes as guerras que ela travou talvez fossem desnecessárias, mas como a gente não tem muita informação, não tem como julgá-la por estar
certa ou estar errada. Porque naquele tempo era comum conquistar terras, e quanto mais poder o imperador tivesse, maior seria a sua influência, mais ele unia as pessoas, e assim que foi desenvolvida a nossa sociedade. É meio complicado dizer se ela estava errada ou estava certo quando ela assumiu o poder, porque eu queria ver como ela teria reagido ali com o pai dela. Se ela tivesse batido de frente com o pai dela, eu acho que teria transformado ela numa pessoa melhor e não numa tirana. Mas eu consigo entender a dor dela, o ciúme dela, a raiva que ela tinha dentro dela mesma, tentando chamar a atenção. Quantas coisas ela queria ir pra escola, ela queria ir pra aquela academia lá, aquela escola prestigiosa, e ela não poderia ir porque ela sempre tinha que viver na sombra do irmão dela. E ela era extremamente inteligente, enquanto o irmão dela era uma figura mais doce, mais amorosa. E ela era uma pessoa mais calculista, ela era uma pessoa que lia mais livros, então ela tinha mais potencial pra brilhar numa escola, numa academia. E ela não teve essa chance, não teve essa oportunidade. E a partir do momento que ela expressa toda a raiva dela indo lá e atirando uma pedra na janela e atingindo um nobre, e o pai dela tranca ela em casa e ela se sente pior ainda, isso faz com que a gente tenha um sentimento que a gente fica do lado dela, porque ela não tá errada. Ela poderia ter a oportunidade que o pai dela, que aquela vida que ela levava, não lhe proporcionou. E isso foi acumulando ao longo da vida. Talvez ela não foi forte o suficiente para reprimir esses sentimentos e acabou se tornando uma tirana. Mas se ela estava errada ou não, também depende muito do teu ponto de vista. Você acha certo? Você acha errado? Eu só acho errado algumas coisas que ela fez, mas não acho errado ela tomar o poder, porque se ela tinha potencial para governar, então ela também seria uma poderosa soberana. Mas eu acho que ela colocou sentimentos demais na balança, sentimentos pessoais demais, e acabou se transformando numa tirana. Mas se ela tivesse levado em conta o que ela poderia fazer sendo uma imperatriz, ela talvez teria sido uma governante muito excepcional. E é isso que eu penso no decorrer da história dela. Se o irmão abrisse mão de ser o imperador e coroasse sua irmã, talvez as coisas teriam sido diferentes, talvez agora as coisas serão diferentes, sabe? Eu acho que ela talvez tenha um medo de se tornar uma imperatriz, de tomar a coroa ali, mas talvez seja um medo fundado da sua vida passada, mas que se ela deixar todos os sentimentos, negativos para trás, ela se transforma em uma soberana boa. Tem umas frases que ela diz que ela não sabe agir quando ela se depara com o amor ou com questões do amor. Por exemplo, ela nunca forçou que o Theon a amasse. Tem uma cena que o Theon tá subindo, eu acho, escada, assim, ela tá vendo ele e ela tá querendo ir atrás, mas ela não vai, porque ela não sabe reagir nessa questão. E é bem interessante isso pra construção do personagem. Tem até mesmo uma cena que ela tenta sorrir, porque ela não consegue quando ela é criança. Ela não consegue demonstrar felicidade, contentamento, alegria, porque ela foi condicionada a uma vida de tristeza, e tudo que ela sabe é que as coisas não são fáceis e que ela tem que lutar pra conseguir alguma coisa, e mesmo que ela lute, ela nunca vai conseguir chegar ao patamar do irmão dela. Eu não fui muito com a cara da Julia, sendo bem sincera, aquele personagem. Eu não sei se por causa da Dorothy fugir, de qualquer interação que ela podia ter com aquela menina, fez com que eu tivesse esse sentimento, mas eu não gostei dela, não sei, foi mostrada muito sorridente, muito alegre. Eu consigo sentir o ciúme que a personagem principal sente ao ver seu irmão e o Theon e a Julia juntos, estudando juntos, podendo conviver juntos, enquanto ela sempre fica na margem, sempre fica nas sombras. É conflitante, machuca a gente lê aquilo lá se perguntando por quê? Por que a vida tem que ser assim? Por que existe essa injustiça? Por que ela é negligenciada? E entre muitos fatores que fazem com que eu tenha gostado dessa história, o fator chave com certeza é esses questionamentos, de perguntar se ela tá certa, se ela tá errada, se realmente nessa vida ela deve ser mais honesta, se ela não deve cometer nenhum crime, ela tentando mudar, ela se esforçando, ela tentando sobreviver, porque ela já foi sequestrada e ninguém da família real ligou, o pai dela um lixo, e ela foi resgatada por sorte, digamos assim, ela mesma que teve que se resgatar, e ela, ainda assim ela lutou pela sua vida, ela quis viver, sabe? Então toda essa força, toda essa garra do personagem pra mim me encanta, e eu gosto da obra por causa disso. Tá bom, gente, essa foi a análise dos 13 capítulos iniciais da Tirana Quer Viver Honestamente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês vão ler essa história quando tiverem oportunidade, e eu vejo vocês pro próximo vídeo. Então eu fui!